Hoje iremos contar para vocês a história de uma maldição terrível. E para isso teremos que ir para uma floresta amaldiçoada, que é supostamente habitada por um ser cruel e vingativo. E tudo isso começou quando uma senhora foi expulsa de seu lar, dando início a uma maldição imortal. Várias histórias, tragédias, desaparecimentos e rituais macabros rodeiam esse lugar. Hoje, galera, iremos contar para vocês sobre a verdadeira história da Bruxa de Blair. Será que as lendas que ouvimos desde criança podem ser reais? Mas antes de saber tudo isso, se inscreva no canal se não é inscrito. E como de costume, vai deixar o seu joinha. Yeah! E agora, se já deixou o joinha, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Blair Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Bruxo Molo. E no ano de 1999 foi feito um filme sobre uma antiga lenda lá dos Estados Unidos. Um filme aterrorizante, mas que fez um enorme sucesso. O filme se chama Bruxa de Blair e supostamente era baseado em fatos reais, que contava a história de 3 jovens que foram para uma floresta macabra. A floresta de Burkittsville. E nesse local eles gravaram um documentário sobre a lenda de uma bruxa que habitava a região. O filme, galera, foi gravado em uma espécie de documentário. E por ter sido gravado assim e também por contar uma história baseada em fatos reais, muitas pessoas acreditavam que todo aquele filme era real. E foi assim que a lenda se popularizou em todo o mundo, ficando conhecida em todos os lugares. A lenda fala sobre uma suposta bruxa que vive na floresta. Uma floresta amaldiçoada que quem entrar nunca mais consegue sair. Bom, então a gente contou como que nasceu uma lenda, a lenda da Bruxa de Blair. E geralmente quando falamos lendas, são de histórias que não são reais. E a história mostrada no filme, galera, pode ser até falsa, adaptada, ou parte dela, porque a lenda da Bruxa de Blair é real. E realmente existe uma história assustadora por trás dela. Não é só uma lenda e também não é só um filme. Então vamos conhecer essa lenda real. O começo da maldição. Para começar então a nossa história, agora dessa vez real, vamos para Maryland, um lugar dos Estados Unidos onde existia uma pequena vila muito antiga, uma vila chamada Blair, que foi fundada há muito tempo, lá em 1771. E foi em 1785, alguns anos depois, que a história macabra desse lugar começou, quando uma mulher que morava na vila foi acusada de bruxaria. O nome dessa mulher era Ellie Kedward, e muitas crianças que moravam ali na vila contavam que essa mulher sequestrava as crianças, levava elas para sua casa e tirava o sangue delas. Ellie com isso foi considerada uma mulher perversa e acabou sendo expulsa da vila. E com isso então a mulher foi jogada no meio da floresta, sem nenhuma bagagem, sem nenhum abrigo, na floresta bem no meio do inverno congelante. E muito provavelmente então essa mulher não teria sobrevivido a isso. E como ela teria sumido, começaram a acreditar que ela teria falecido congelada ou até mesmo de fome. Mas antes dela partir, como ela foi expulsa e jogada ali no frio, ela teria jogado uma praga no vilarejo e também uma maldição em todas as pessoas que teriam expulsado ela de lá. Com a expulsão então daquela mulher, o vilarejo ficou numa boa. Até que no ano seguinte, em 1786, bem no meio do inverno, no mesmo período que a mulher tinha sido expulsa, aconteceu uma coisa sem explicação. Todas as crianças e adultos que expulsaram Ellie simplesmente desapareceram da vila. Desapareceram, galera, justamente as pessoas em que a mulher Ellie havia amaldiçoado. Isso então deixou todo mundo em pânico, pois aquela comunidade realmente acreditava que aquela mulher era bruxa. E se aconteceu alguma coisa com aquelas pessoas, poderia acontecer com o resto do vilarejo. Então, com medo da cidade inteira estar amaldiçoada, os habitantes que sobreviveram decidiram abandonar a vila de Blair e também nunca mais pronunciaram o nome daquela bruxa. Esse então foi o início da Bruxa de Blair, que amaldiçoou as pessoas da vila, a vila e deixou aquele local totalmente deserto. Burkittsville, a primeira tragédia. Quase 40 anos depois de todos os moradores da vila terem deixado e abandonado ela, uma nova cidade foi construída exatamente no local, onde ficava a Vila de Blair. Essa nova cidade foi fundada em 1824, para poder reaproveitar aquele vilarejo antigo que não estava mais povoado. E a cidade então recebeu o nome de Burkittsville. O problema mesmo, galera, era que aquela região ali já estava condenada, pois a bruxa havia amaldiçoado a terra. Então, mesmo avançando alguns anos, criando uma nova cidade não iria adiantar de nada, e tudo isso só foi o começo de uma grande tragédia. Logo no ano seguinte, depois da cidade ser fundada, em 1825, uma menina de 10 anos chamada Eileen Trickle acabou falecendo afogada em um riacho durante um evento na cidade. 11 testemunhas juraram ter visto uma mão pálida puxando a menina para dentro do lago. E outra coisa, galera, o corpo dessa garota nunca foi encontrado. Mas era como se algo não quisesse que a garota realmente fosse encontrada. Isso porque o riacho estava cheio de madeiras e galhos que dificultaram ainda mais as buscas no riacho. E com isso eles nunca acharam o corpo da garota.
garota. Depois dessa tragédia, a cidade viveu alguns anos de calmaria, sem desaparecimentos, mortes ou coisas do tipo. E essa calmaria ficou durante mais ou menos 60 anos. E com isso a maldição e a bruxa foram praticamente esquecidos. Até que em 1886, ela teria voltado mais forte do que nunca. A segunda tragédia. Agora um menino de 8 anos chamado Robin Weaver, que também morava na cidade de Burkittsville, acabou entrando na floresta para poder brincar, e depois disso nunca mais foi visto. Não era uma floresta comum, né galera? Era aquela floresta amaldiçoada pela bruxa, onde ela foi largada e teria falecido. Mas o menino Robin, pobre coitado, ele nem sabia disso. Na mesma noite então, uma equipe começou a procurar o garoto na floresta, para poder encontrar alguma coisa, nem que fosse um sinal. Mas 2 dias se passaram, galera, e a equipe não achou o garoto. E uma coisa pior aconteceu. A equipe também não voltou. Tipo, todos aqueles que foram atrás do garoto na floresta amaldiçoada simplesmente desapareceram. E como isso era uma coisa nada normal, enviaram uma segunda equipe para poder procurar todo mundo. A segunda equipe então encontrou a primeira equipe, só que infelizmente já estavam sem vidas, com os corpos cortados e pendurados pelos braços e pernas, com marcas e símbolos estranhos pelo corpo, obviamente mostrando que alguém fez isso com eles. Uma parte boa da história é que o menino de 8 anos foi encontrado vivo, e o que ele contou chocou muita gente. O menino disse que ao entrar na floresta, ele encontrou uma mulher, mas uma mulher estranha que parecia estar voando. Os pés dela não tocavam no chão, e ela estava indo em direção até uma casa que ficava no meio da floresta. O menino então seguiu ela até lá, e ela teria trancado ele no porão dessa casa. Porém, a sorte mesmo foi que o menino teria conseguido fugir por uma pequena janela que estava no porão, e conseguiu assim voltar a salvo para a cidade, diferente da primeira equipe que foi resgatar ele. Rustin Parr, terceira tragédia. Depois desse acontecido, a galera voltou a ter medo da bruxa de Blair. E ninguém mais queria sequer pisar naquela floresta. Porque ou eles achavam que tinha uma bruxa, ou eles achavam que tinha um psicopata na floresta. Pois os casos que aconteceram eram reais. E alguém ou alguma coisa estava fazendo tudo isso. E como aquele local já havia nascido de uma maldição, a galera acreditava então que aquela floresta ou aquele local era assombrado por uma bruxa. Até que no ano de 1925, um cara resolveu desafiar tudo isso. Um cara chamado Rustin Parr, também morador da cidade. Depois de toda essa história da bruxa e tal, ele simplesmente decidiu construir uma casa no meio da floresta. Rustin entrava na floresta e sempre voltava. Nada acontecia com ele. E isso então fez os moradores da cidade tomarem um pouco mais de coragem, acreditando assim cada vez menos na lenda da bruxa de Blair. Porque como vocês já sabem, né, em uma única noite, a bruxa simplesmente aniquilou uma equipe inteira de 5 homens. E porque um homem que andava sozinho na floresta não era atacado pela bruxa. Com isso então a galera foi cada vez mais perdendo o medo. Parece que não estava acontecendo nada, mas tudo isso era apenas um plano da bruxa, porque vocês vão ver que algo ruim estava prestes a acontecer. Isso porque Rustin, o cara que ficava na floresta e ia pra cidade e tal, ele seria na verdade uma espécie de fantoche da bruxa. Vocês vão entender, galera. Entre novembro de 1940 e maio de 1941, 8 crianças desapareceram da cidade. Tudo depois daquele homem ter desafiado e começado a morar ali na floresta. A primeira criança a desaparecer foi Emily Holland, que foi encontrada em uma cabana no meio da floresta e parece que teria feito parte de um ritual. A garota foi torturada e foi achada com o corpo cheio de marcas, símbolos e coisas do tipo. A segunda criança a desaparecer foi Kylie Brody, que também foi encontrada em uma cabana. Porém, a criança foi encontrada viva, sem nenhuma marca em seu corpo. Mas mesmo assim, a criança estava abatida psicologicamente, pois não sabemos o porquê, mas ela teria ficado viva e presenciou todas as outras crianças sendo oferecidas em um ritual. Kylie disse que a pessoa que sequestrou ele falava com uma mulher enquanto fazia os rituais, e era ele que sacrificava as crianças. O homem falava com uma mulher enquanto fazia isso, porém não havia nenhuma mulher ali, como se ele estivesse comunicando com o espírito da bruxa. Inclusive, Kylie disse também que o sequestrador perguntava para ele se ele também conseguia ouvir a voz da mulher falando. As primeiras crianças desapareceram em novembro de 1940 e todas as outras só foram encontradas no dia 25 de maio de 1941. Graças a alguns policiais que foram até a floresta e encontraram uma cabana no meio do nada. E ao invadir lá, eles encontraram 7 crianças sem vida e apenas Kylie com vida, que acabou dando os detalhes de tudo aquilo que tinha acontecido. E sabe de quem era essa cabana, galera? Pertencia àquele cara que decidiu simplesmente morar ali no meio da floresta. Lembra? O fantoche que falamos. Ele que era o porta-voz, tipo um bruxo, ele que se comunicava com a bruxa e fazia os rituais. E era ele também que sequestrava as crianças, como uma forma de oferenda para a bruxa. Rustin então confessou todos os crimes e disse que ele fez isso pois o fantasma de uma velha senhora teria mandado ele fazer tudo aquilo. Ele dizia que ouvia vozes na sua cabeça e a mulher sussurrava tudo no seu ouvido e obrigava ele
ele a agir daquela forma cruel. Senão, ele perderia a vida dele. Segundo Rustin, ele também estava amaldiçoado. Ou no caso, bem maluco, né? Tanto é que ele virou pro próprio garoto e falou: você também tá ouvindo as vozes, mano? Psicopata. E depois disso, galera, parece que as maldições e os desaparecimentos em Burkittsville deram uma parada até o ano de 1994. Quando 3 estudantes de cinema decidiram ir investigar o local, para ver se toda aquela história, era uma lenda, enfim, sentindo a pele da floresta e tudo mais. Os estudantes eram Heather Montgomery, Joshua Leonard e Michael Williams. Eles teriam ido até a cidade e entrevistado os moradores. Além disso, eles também entraram na floresta. E depois os 3 nunca mais foram vistos. Então realizaram várias buscas na floresta, mas vocês já sabem, né? O caso, galera, foi declarado como não solucionado, pois nada foi encontrado, então eles não tinham uma resposta para nada. Até que no ano depois, de 95, foram encontradas na floresta supostamente algumas fitas e gravações que foram feitas por aqueles estudantes. Com isso, então, a mãe de um dos garotos contratou uma produtora de filmes chamada Exxon Filmes para analisar aquelas gravações, aquelas fitas que foram encontradas na floresta. E depois então da produtora analisar tudo aquilo, em 99 foi lançado o filme A Bruxa de Blair. Um filme que teoricamente foi baseado naquelas fitas que foram encontradas na floresta. Porém, tudo indica que a história que é mostrada no filme não é real. Não aconteceu de fato igual na vida real. É apenas uma história que foi baseada naquelas fitas que foram feitas por garotos que realmente sumiram naquela floresta. E depois o filme foi adaptado para o cinema. Então por isso, galera, que vocês têm que prestar muita atenção, que há uma grande diferença entre o baseado em histórias reais e a história real. Até porque o filme sempre vai colocar mais coisas, mais personagens, mais acontecimentos. Porém, atrás desse filme, existe sim uma história real. Uma história que aconteceu desde 1700, que acabou inspirando a produtora em produzir um filme, uma história de um lugar onde possui vários casos de desaparecimentos e também histórias macabras envolvendo as crianças. E depois disso então, galera, depois do sucesso do filme, aparentemente a bruxa não teria aparecido e muito menos se manifestado. Mas como vocês viram, de acordo com as histórias, com os fatos reais, ela não atua toda hora. Ela costuma desaparecer por alguns tempos e depois ela aparece de novo, anos depois. É como se ela voltasse a cada 40, 50 anos, sempre com uma coisa mais forte, mais bizarra. Ou seja, tudo indica que daqui a mais ou menos uns 20, 15 ou sei lá quantos anos, de acordo com as histórias, pode acontecer um novo caso naquela cidade. Será mesmo? O Culto da Bruxa de Blair. Um livro raro e misterioso foi publicado com o seguinte nome: The Blair Witch Cult, que em português significa o culto da bruxa de Blair. Esse livro, galera, é muito raro e antigo. Para vocês terem uma ideia, existe apenas um desse livro, que está bem danificado e destruído, o que torna quase impossível de ler o conteúdo. Mas com as poucas partes que ainda estão legíveis, é possível ver que o livro conta a história de uma cidade que foi amaldiçoada por uma bruxa denominada de Ellie Kedward. As poucas partes que podem ser lidas dizem o seguinte: ela foi acusada de bruxaria por diversas crianças na vizinhança. O julgamento começou e, de acordo com o relatório, implorando não ser culpada. Segundo ela era uma mulher normal, que foi injustamente julgada como bruxa. Vamos continuar aqui, ó. Ele acordou em uma noite e viu claramente uma mulher entre o berço e a cama, a qual estava olhando para ele. Ela desapareceu. As portas estavam batendo rapidamente. Ele viu a mesma mulher e disse: "Em nome de Deus, o que é você?" O bebê no berço gritou e a mulher desapareceu. Tinha sangue. Com as portas fechadas, ele viu uma coisa escura pulando a janela e indo em direção a ele. A coisa parecia um macaco com os pés de um cavalo, mas com o rosto de humano. No dia seguinte, cabelo de cavalo estava na parede. Como assim, mano? Um macaco com os pés de cavalo e o rosto humano? Que bicho é esse? Vamos continuar. Aquilo era Ellie Kedward, ou sua outra forma, que gravemente atormentava ele, mordendo, picando, beliscando e arranhando ele. Essa pobre criança é amaldiçoada, e você tem uma vizinha morando não muito longe, que é uma bruxa. Dentro dos buracos da parede encontraram diversas marionetes, feitos com gravetos e pedaços de pano, todos sem cabeças. Que isso, mano? É voodoo? Sei lá. E o bicho que saiu na cozinha lá, você lembra? Do telhado? Do telhado? Pode crer, mano. Deu uma infiltração no telhado, aí começou a cair o teto. Tinha podre. Um boneco dentro do cano. Quando a gente abriu o forro, tinha um boneco pendurado lá, mano. Uma bruxa de Blair, doido. É, então na nossa casa, mano. Todos esses trechos que falamos são todas descrições desse livro raro, que contaria a história real de uma vida que foi amaldiçoada e assombrada por uma mulher, que no caso não era uma simples mulher, e sim uma bruxa. Que acabou fazendo várias ilusões, aparecendo também com outras formas, né? Metade macaco, metade cavalo, atormentando as pessoas e também desaparecendo com os moradores daquela vila. E galera, esses trechos que ainda são possíveis ler do livro estão expostos no Museu da Sociedade Histórica de Maryland até o ano de 1991. Só que hoje agora tudo
isso pertence a um colecionador. Bom, galera, então hoje vocês descobriram a verdadeira história por trás da Bruxa de Blair. Uma história real que acabou gerando um filme. E acabou gerando também uma das mais famosas bruxas de todos os tempos, a Bruxa de Blair. E você, galera, o que achou de toda essa história? Teria medo de passar um dia ou uma noite lá na floresta? Tá amarrado, sai fora. Você gosta de vídeos assim, de histórias baseadas em fatos reais? Por mais que a personagem da bruxa tenha se tornado uma lenda, existem provas reais de desaparecimentos que realmente aconteceram naquele local. Será que foi uma bruxa, um sequestrador, coincidência? Será que toda essa história tinha a ver? Bom, deixa aí embaixo sua opinião nos comentários. enfim, deixa nos comentários aí e também comente uma sugestão de vídeo. Uma outra história que você conhece e que você quer que a gente apresente aqui no canal. E deixa seu like então, galera. E se tiver Instagram, siga a gente lá no Instagram. Lucas Marques Danimolo, você sabia vídeo, sabia foto, sabia memes, tá tudo aqui na tela. Dá uma olhada, escreve aí ó, no seu celular e segue a gente lá. Se tiver mais algum tempinho, faça uma maratona do canal e assista outros vídeos que tem bastante. Ou também, se não, aguarde o vídeo que vai sair amanhã. Nós vamos ficando por aqui, galera. Isso tudo, pessoal. Valeu! Ah, se você tiver alguma ideia de algum assunto, pesquisa aí agora, mano. O nome do assunto, você sabia. Você vai ver que a gente talvez já fez. E outra coisa, agora fico com as músicas do Discover Music VS. Discover Music VS, musiquinha tranquilinha, pá. Tamo junto, é nóis, galera. Valeu!